Shalom! Shalom! Que alegria gravar mais um vídeo. E o tema de hoje é Vamos Brincar. É uma continuação do vídeo anterior, Criação de Filhos. E eu sei que essa palavra vai abençoar a sua vida, a sua família. Mas não deixe parar aqui não. Compartilhe, curta esse vídeo, compartilhe para muitas famílias, para que este vídeo alcance um montão de gente, para que todos possam ser abençoados juntos, amém? Vamos começar. Bom, para a gente começar, eu quero ler um texto bíblico que está lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 21. É um versículo bem pequeno, mas que fala muito conosco. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Eu vou ler mais uma vez. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Como eu disse, o versículo ele é pequeno, mas ele tem um significado, sentido. Ele é muito rico. Ele realmente é um tesouro do céu para nós, principalmente para nós pais. Porque o apóstolo Paulo, ele está dando instruções para as famílias cristãs. E ele fala assim para os pais: pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Mas quando nós lemos pais, não irritem seus filhos, parece que o apóstolo Paulo está falando, pais, não brigue com os filhos de vocês, não fica bravo com os filhos de vocês, não cobrem os filhos de vocês. Mas não é isso que ele está querendo dizer. Pelo contrário, ele está ensinando a fazer da maneira certa, a educar da maneira certa, a disciplinar da maneira correta. Ele está ensinando os pais não serem pesados, cansativos. Ele está ensinando os pais não perderem a autoridade na vida dos filhos. Porque, queridos, não tem como a gente não irritar os nossos filhos quando a gente corrige eles, na verdade. Não tem como, desde de filho até uma pessoa já idosa. Se ela está fazendo uma coisa errada, mas ela acha que é certo, e aí vem alguém e repreende, vem alguém e corrige e fala: olha, não faz assim, faz de outro jeito. Ela vai falar: mas eu acho que é assim que é o certo. Eu me acostumei a fazer assim. É assim que eu sei fazer. Eu quero isso. Ela vai ficar irritada, ela vai ficar nervosa, ela vai ficar brava. Então, é inevitável a gente não irritar os nossos filhos. Mas o apóstolo Paulo, ele está falando assim: pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. E desanimar do quê? Desanimar de ser seu filho? Desanimar de morar na sua casa? Perder a vontade de continuar vivendo? Não é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Sabe, como ele estava dizendo, todas as vezes que você for repreender, que você for disciplinar, corrigir, talvez seu filho vai ficar bravo, ele vai ficar chateado com você, ele vai ficar irritado com você. Mas essa irritação que o apóstolo Paulo está se referindo aqui é aquela cobrança, aquela imposição, aquele pesar, aquele jugo, sabe? Aquela coisa que você, ensina o seu filho, cobra seu filho,
força o seu filho a fazer, mas que para ele não está fazendo o menor sentido. E ele olha para aquilo e fala, por que eu estou fazendo isso? Afinal, qual que é a finalidade disso? Para que isso? O que isso está me acrescentando? No que isso está me melhorando? Não faz o menor sentido tudo isso. É exatamente essa irritação que o apóstolo Paulo está falando para os pais. Pais, não façam isso na vida dos filhos de vocês, não. Porque se vocês fizerem isso, eles vão desanimar. E desanimar do quê? Como eu disse, eles não vão desanimar de ser seu filho. Ele vai ser para sempre seu filho. Não existe ex-filho. Ele não vai desanimar de morar na sua casa, ou de comer da sua comida, ou de depender do seu cuidado. Não é disso que ele vai desanimar. Ele vai desanimar da fé. Ele vai desanimar da esperança. Ele vai desanimar do amor. Ele vai desanimar da alegria. Ele vai desanimar da paz. Ele vai desanimar da curiosidade de querer saber, de desbravar, de aprender. Até do sentido de viver, né? Do sentido de viver. Ele vai desanimar. O apóstolo Paulo falando, ele vai desanimar. Se você continuar cobrando sem explicar o porquê, sem trazer conhecimento, sem trazer entendimento, se você continuar forçando ele a fazer uma coisa que não faz o menor sentido para ele vai desanimar. E queridos, nós vamos falar para vocês aqui de fatos. Nós vamos abrir aqui o nosso coração, vamos abrir aqui a nossa vida. Nós vamos compartilhar com vocês experiências pessoais nossas que nos levaram a desanimar. Nós fomos desanimados por um bom tempo da nossa vida. E como nós lamentamos tudo isso, porque perdemos muito. Fomos muito feridos, muito machucados. Sabe, tivemos que ser tratados, curados. Tivemos que passar por um longo processo de restauração. Sabe, até hoje. E abrindo um parênteses aqui, a nossa experiência, que nem o Thiago falou sobre a gente ter vivido isso e poder compartilhar algo tão pessoal e íntimo nosso, não é julgando ou culpando os nossos pais. Não, de jeito nenhum. Trazendo para você... Eles não tinham esse entendimento. Não, exatamente, eles não tinham. E louvado seja Deus que o Senhor tem trazido essa clareza, essa revelação para nós, para que pudéssemos fazer diferente com os nossos filhos e gravar esse vídeo como um alerta, como algo tão pessoal que nos abençoou. Queremos passar para você, para que você possa ser abençoado. Não é num sentido de julgamento familiar, não é sobre isso. É sobre a gente poder falar do que a gente viveu, sem culpar os nossos pais, mas fazer diferente a partir de nós. Exatamente. Né? E que você possa ser edificado, que você possa ser encorajado, que você possa ser despertado, para que você não repita isso na vida dos seus filhos. Você vai ouvir assim do que nós vamos falar. Os vídeos que nós gravamos não são vídeos tão longos, nós não colocamos nos mínimos detalhes, mas sobre o que nós vamos falar, sobre a nossa infância em relação a esse desanimar, uma coisa muito interessante é que nós somos um casal que tivemos famílias totalmente diferentes, criações diferentes. E talvez você que está assistindo, talvez você se identifique com a nossa história. Talvez você assista esse vídeo e fale, nossa, olha, minha infância foi igual a da Vanessa, olha, minha infância foi parecida com o Thiago, ou a infância do meu filho está sendo como. E isso é muito legal para que você possa aprender conosco. Nós aprendemos todos os dias e é muito importante isso para que possamos crescer em graça, em sabedoria que vem do céu. Para começar a explicar sobre esse versículo como um exemplo da nossa vida, hoje eu tenho 40 anos e não parece, Nem mas parece, eu tenho. Né?
E eu vim de uma família extremamente católica. Toda a minha família, minha geração dos avós, né, da minha mãe, de infância, todos católicos. Então eu tive uma infância crescendo no catolicismo. A nossa família nunca foi uma família que falava que era católica, mas não ia. Não, pelo contrário, todos praticavam. E quando eu tinha uns 8 anos, mais ou menos, eu fui inserida à catequese. Eu fui inserida para fazer isso, para que eu pudesse participar dos cultos, dos rituais, né, todas as coisas que tem na igreja. Até aí, ok, eu fui. Minha mãe me matriculou e eu tinha que participar. E eu confesso, como quando eu era criança, que eu detestava. E talvez você possa olhar para o seu filho que pode estar fazendo e ver o quanto ele detesta. Por que, Vanessa, você detestava? Porque agora você é crente? Não. Eu não gostava de ir. Eu ainda até falei pro Thiago quando eu estava preparando este vídeo. Eu queria ter na minha mão o meu caderno de catequese para mostrar, mas está na casa da minha mãe em Caconde, porque eu tenho guardado até hoje. O meu caderno de catequese, ele tinha basicamente orações coladas, né, que a professora dava, mas a parte maior, assim, na parte de trás do meu caderno, era todinho escrito os códigos de jogo, de Mortal Kombat, dessas coisas que eu gostava, que eu amava, na verdade. Brincar com a minha sobrinha, jogar com a minha sobrinha. Então, não tinha nenhum compromisso, nem ao menos com o meu caderno. Começa por aí. A minha professora só sabia cantar Minha Boneca de Lata Bateu a Cabeça no Chão. Não tinha uma musiquinha de adoração, não tinha nada que levasse a uma adoração, a entender. Não, era algo decorado das rezas, algo decorado da liturgia daquele culto, vamos dizer, aquele ritual, e uma preparação para confessar. Gente, eu não sei se foram 1 ano ou 2 anos, eu não consigo me recordar exatamente quantos anos que faz a catequese, não vou me lembrar. Mas eu lembro o quanto era exaustivo, cansativo e não me acrescentava nada. Eu continuava sendo uma criança retraída, uma criança depressiva, uma criança cheia de pânico, uma criança que não podia ver a professora de matemática, que passava mal, uma criança totalmente vazia. Ai, pastora, a senhora está falando isso porque agora a senhora é uma pastora cristã protestante. Não, eu estou falando sobre a importância de você ensinar o certo para a criança à luz da palavra. Se eu falar para você que a gente aprendeu um salmo na minha catequese, eu vou estar mentindo para você, porque eu não aprendi nenhum salmo. Eu aprendi rezas, que eram coisas repetidas e que não acrescentava em nada na minha vida. Eu tive que me confessar com 8, 9 anos de idade de coisas que eu nem ao menos sabia sobre o que era. Eu não entendia o que era. Mas eu tinha que me confessar com uma pessoa, falar sobre os meus pecados, com uma pessoa que eu não tinha nem ao menos uma intimidade. E depois de confessar aqueles únicos pecados, vamos dizer, que eu nem lembro direito o que foi que eu falei, eu tive que pagar uma penitência de ficar lá rezando, 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 tantas vezes a mesma coisa, até eu dormi, porque eu dormia. Eu sou sincera em falar. Se você pegar uma criança e perguntar para ela se ela tem prazer nisso, ela vai te responder. Porque era exaustivo como se diz, essa prática. E que, na verdade, me fazia pertencer a um lugar que você não pertencia. Que, na verdade, eu não pertencia. E que ficava algo na minha cabeça de um vazio mesmo, de querer algo mais. E de não ser dessa forma. E aí, antes do Thiago dar o exemplo dele, eu só vou falar só mais um exemplo da minha juventude, rapidinho, já dando um salto em 1 minuto.
Para vocês terem uma ideia, eu fui introduzida, né? Minha família toda. E quando eu entrei na minha juventude, eu não vou lembrar exatamente a idade, mas uns 17 mais ou menos, eu passei por um período muito tenebroso, sabe? Interior meu mesmo, de várias mudanças na minha mente que eu não vou entrar agora em questão, mas um dia eu vou compartilhar. E aí eu peguei uma imagem e atrás tinha uma reza lá que se eu rezasse não sei quantos dias, eu poderia receber uma bênção. E eu era tão vazia, tão vazia, tão vazia, mas a única coisa que eu entendi era aquilo, que eu queria ser preenchida por algo. E aí eu falei, vou fazer isto, vai dar certo. E eu comecei, gente, só que eu tive um sono tão terrível. E no primeiro dia eu dormi e não terminei. Aí no segundo dia, que era um propósito de não sei quantos dias, no segundo dia eu comecei a chorar e eu comecei a falar com Deus. Sem ter noção, eu aprendi a orar dessa forma. Porque eu não queria mais falar aquelas coisas repetidas. E eu comecei a pedir perdão para Deus, que eu não conseguia nem cumprir um propósito, que eu não conseguia fazer aquilo. Por quê? Porque no meu entender, desde a minha infância, o certo era aquilo. Mas dentro do meu ser já era algo buscando o Senhor, de que aquilo não era certo. Agora o Thiago vai contar a experiência dele. Não havia, só para falar um pouquinho sobre essa experiência que você viveu, não havia uma espontaneidade. Não havia liberdade. Não. Né? E a Bíblia fala que onde o Espírito Santo está, ali é a liberdade. Então você tem liberdade para falar o que você pensa, o que você sente, para expressar, né, o seu amor, sua gratidão, para adorar da forma como você é. E infelizmente, porque os pais aprendem assim. Então eles ensinam os filhos assim, nessa coisa condicionada, nessa coisa religiosa. E a religião não leva ninguém a Deus, não leva ninguém a Cristo, não traz nenhuma experiência com o Espírito Santo. Essa coisa repetida, essa coisa condicionada, imposta, engessada, né? Tem que ser assim. É dessa forma, te dá um papel e fala, é dessa forma. E nós somos criados, nós já falamos nos vídeos anteriores, nós somos criados por Deus. O Senhor nos conheceu no céu primeiro. Nós somos um espírito que habita dentro de um corpo. E nós nascemos para o Senhor. Nós temos essa predisposição em adorar. E esse anseio, né, de buscar. E muitas vezes os pais falam, é criança, eles não entendem. Mas todo ser, a Bíblia fala, todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, a criança, ela tem essa predisposição, essa vontade, esse anseio, esse desejo de adorar algo, né? E se ela não é ensinada corretamente, ela pende pelo caminho errado. Porque o diabo não brinca de ser diabo. Não. Ele tá aí e tá usando de todo tipo de artimanha para atrair, para cativar, né, e para aprisionar as crianças. Então, eu vou compartilhar para você o meu testemunho de infância. Porque você pode falar assim, a Vanessa tá falando isso porque antes ela era católica, agora ela é cristã protestante, então por isso que ela tá falando. Mas não é, queridos, porque eu nasci num lar cristão. Eu nasci num berço cristão. Quando eu nasci, meus pais já eram cristãos. E cristãos protestantes. Sabe, minha mãe servia na igreja, meu pai servia na igreja. Só que eu sou o caçula de 7 irmãos. A rapinha do tacho. E eu costumava falar para mim mesmo. Os meus pais já estavam muito cansados, já tinham criado 6. O último, eles não estavam dando conta mais. Por isso que eles me criaram do jeito que criaram. Mas essa era uma mentira que eu contava para mim mesmo, porque isso não é verdade.
Porque independente de quantos filhos você tenha, independente de quantos filhos o Senhor te concedeu, lembra? Porque é o Senhor que dá filho para os casais. Os homens sabem fazer sexo, mas filhos só Deus sabe fazer. E então, independente de quantos filhos o Senhor te deu, Ele te deu porque Ele sabe que você tem capacidade para criá-los e criá-los bem. Amados, e falhar com filho é a mesma coisa que falhar com Deus. E os meus pais, eles já cristãos, mas meus pais, eles nunca sentaram comigo e falaram assim, vamos ler a Bíblia junto? Os meus pais nunca me explicaram um versículo, assim como a gente está fazendo com vocês agora. Os meus pais, eles nunca fizeram isso. Eu não tenho essa lembrança. Sabe, eu não tenho a lembrança do meu pai fazer comigo como eu faço com os meus filhos. Olha, vamos orar juntos. Ou às vezes, filho, calma, deixa o papai orar por você, deixa o papai interceder por você. Eu nunca tive isso. Mas eu era obrigado a ir no culto. Eu lembro que era um bancão bem grandão e como eram 7 filhos, o banco enchia com 7. Eu lembro que uma vez a minha irmã, ela fez xixi no banco, porque minha mãe não deixou ela levantar. E ela molhou nós todos. E aí quando a gente foi embora apanhando, porque ela fez aquilo com a gente. Amados, eu era obrigado a ir no culto. E antes de dormir, minha mãe falava, olha, não dorme sem orar, porque se você dormir sem orar, Deus vai te castigar. E aí eu fazia uma oração porque eu tinha que fazer, porque eu tinha medo do castigo de Deus. Era como se Deus fosse bravo pra você, né? Eu cresci com a visão de que Deus tinha uma cara feia, assim, cara fechada. E que Ele estava sempre bravo e tudo Ele castigava. Essa era a visão que eu tinha de Deus. Porque era isso que eu ouvia dentro da minha casa. Se você fizer isso, Deus te castiga. Se Deus fizer isso, Deus pesa a mão. Se você fizer isso... Sabe, mas meus pais nunca me chamaram para cantar um louvor dentro de casa. Nunca tivemos um culto doméstico dentro de casa. Pelo contrário, tinham outras questões que eu não vou entrar também agora. Que eu olhava para aquilo e eu falava, meu Deus, mas isso não faz sentido. Vai na igreja, vem da igreja batendo nos filhos, vem da igreja brigando entre eles. E a gente via uma religiosidade ali dentro. Hoje eu enxergo uma religiosidade, não cristianismo. E aí o dia que eles falaram pra mim assim, olha, se você quiser ir, você vai, se você não quiser, você não vai, que foi o maior erro que eles cometeram. Se você quiser ir, você vai, se você não quiser, você não vai. Eu nunca mais passei na frente de uma igreja. E eu passei a ter aversão a cristão, a culto, a música cristã, a qualquer tipo de oração. Aquilo me dava um negócio que eu não gostava. Porque não me trazia boas lembranças aquilo. Olha que interessante. Uma vez eu ia, nós morávamos na roça e aí fomos pro culto, só que eu não entrava na igreja. Eu ficava na rua, brincando com outras crianças. Às vezes ia andar na rua sozinho, olha, sem noção. E eu passei na porta da igreja, um infeliz de um homem que estava ali na porta falou para mim assim, vai lá na frente para o pastor orar para você, para tirar esse demônio da tua vida. Eu, muito bocudo, falei, vai você que está endemoniado, e briguei com o homem na porta da igreja. Pra você ver como que era essa criança, né? Queridos, e eu fui sim uma criança muito rebelde. Eu fui uma criança terrível. Terrível. Só que os meus pais olhavam para mim e só me via como uma criança problema. Só que eu estava apenas externando
a falta que eu tinha dentro de casa, da presença do meu pai, da minha mãe, do ensinamento correto do meu pai e da minha mãe. Eu me tornei tão rebelde, que eu declarava assim, ó, eu não gosto do que é certo, eu gosto do que é errado. Eu falava na minha ignorância, eu quero ir pro inferno, não quero ir pro céu. Imagina que eu vou ficar lá no céu. Eu imaginava anjinhos, todo mundo cantando ópera, e aquela coisa monótona, aquela coisa chata. Imagina que eu queria ir pro céu. E era isso que eu vivia. E sabe o que aconteceu comigo? Eu me desviei totalmente dos caminhos do Senhor. E eu digo desviei, mas na verdade eu morri. Porque a Bíblia diz, nós falamos, desviou. Mas a Bíblia diz que a vida sem Deus é morte. Quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, ele diz assim que quando o filho pródigo volta para casa, o pai faz a seguinte declaração: o meu filho estava morto e reviveu. Então, queridos, a vida sem Jesus é morte. Então, não julgue seu filho quando ele tiver um comportamento diferente daquele que você espera, daquele que você ensina. Sabe? Talvez você olhe para o seu filho e fale, mas não foi isso que eu ensinei, não foi essa educação que eu dei, não é isso que eu espero dele. Mas ele está tendo um comportamento talvez nervoso, bravo, agressivo. Ou na minha situação, quieta, isolada, depressiva. Retraída, sem ânimo, sem disposição para nada. Sabe, muitos pais já pegam o filho, já leva logo no psiquiatra, no psicólogo, já leva porque tá com problemas mentais, neurológicos, ou então rebeldia. Não, queridos. Nós estamos aqui para fazer esse apelo para você também. Sabe, pare para observar seu filho. Gaste tempo com seu filho. Porque nós estamos aqui nesse tema de vamos brincar, porque numa brincadeira, a forma como seu filho interage numa brincadeira, nós conseguimos identificar a necessidade, a carência, aquilo que está faltando para ele. Exatamente. Eu queria dar um exemplo. Nós vamos falar em muitos vídeos sobre a adoção dos nossos filhos, sobre os desafios da criação, porque é muito fácil a gente falar de algo que a gente leu num livro, mas falar da nossa vivência é outra coisa. Exatamente. E as pessoas acabam se identificando. O nosso filho, ele teve tantos problemas quando ele chegou, em questão de comportamento e tudo mais, ele fez muitas terapias. Gente, a medicina está aqui para nos abençoar. É uma bênção. Sabe, nós não somos contra a medicina, não, nós somos a favor. Só que nós não enxergamos só a medicina. Antes do remédio físico, nós recebemos o remédio do céu. E o nosso filho, ele teve muitas questões, muitas, que um dia vamos falar sobre isso mais a fundo. Mas baseado nisso que nós estamos ensinando, o comportamento dele era tão estranho e tão difícil, que nós estávamos num desafio muito grande como pais, que nós levamos ele num determinado médico e o médico passou um remédio. Falou assim para nós que aquele remédio ia ajudar. E aí nós falamos, então vamos dar o remédio que o médico mandou. Gente, no segundo dia que a gente deu o remédio para o nosso filho perdeu o brilho nos olhos, o nosso filho perdeu o ânimo de brincar, o nosso filho só queria ficar parado, deitado. Gente, e criança não para. Criança não tem o olho seco. Criança tem os olhos brilhantes. Criança, ela olha para as coisas e tudo vira alegria. E quando nós começamos a perceber essa paralisação do nosso filho, imediatamente nós oramos, nós tiramos o remédio dele. E nós começamos a buscar
do céu, o que nós faríamos com essa criança? Nós entendemos que aquela situação não era uma situação para a medicina. Não deveria ser tratada com remédios. Deveria ser tratada de forma espiritual, como nós fizemos, nós buscamos, nós oramos, ministramos a vida dele, jejuamos por ele, nós gastamos tempo ensinando sobre a palavra, sobre o quanto ele era amado, querido, desejado, importante. E tudo em forma lúdica, em forma de brincadeira, em forma daquela forma que eles conseguiam entender o amor de Deus por eles. Não de um Deus distante, mas de um Deus de perto. Outro exemplo foi que a minha filha mais nova, quando ela ia numa determinada escola, ela ia brincar, ela sempre gostou muito de brincar de boneca, mas quando ela ia brincar, ela só brincava de forma violenta. Ela só brincava agressiva. Ela ficava brava. Ela só sabia ser brava com as bonecas, só. A gente achava engraçado, muito bonitinho, porque ela era muito cotoquinha, ela era muito petitiquinha. Era engraçado de se ver, mas algo nos despertou para um alerta. Está acontecendo alguma coisa. E nós investigamos, nós oramos, nós fomos atrás, trocamos ela de escola e ela teve uma nova professora. Maravilhosa, meiga, carinhosa, e o comportamento da Laura nas brincadeiras foi outro. Então, às vezes, os pais olham o comportamento da criança e acham que tem alguma coisa errada com essa criança, puxou o tio, o pai, o avô, sabe? Começa a colocar um julgo maior ainda e esquece que essa criança ela é fruto do meio e que ela está absorvendo tudo ao redor. E ela reflete isso. Então é muito importante, quando nós falamos vamos brincar, nós estamos falando nesse sentido de você poder sentar com o seu filho e ensinar a mensagem de Cristo para ele de uma forma que eles possam entender. Não de uma coisa repetida ou de imposição, mas que seus filhos possam recorrer ao Senhor quando eles tiverem uma dificuldade. E não para as drogas, não para o mundo, não para as más companhias, não, mas que eles possam saber que eles têm um lugar seguro em Deus. Essas crianças, o seu filho, essas crianças, elas têm que saber que elas têm um pai de amor, um Deus que faz tudo por eles. E não apenas uma repetição, aonde eles vão ficar naquilo, na mesma, e não vão mudar. Gente, eu já ouvi muitas mães já vieram me pedir socorro, porque não sabe o que fazer com seus filhos. E a minha dica sempre é a mesma: senta com ele e converse. Ore com seu filho. Entenda o seu filho. Ele vai te falar aquilo que incomoda se ele tiver liberdade de falar com você. Se o seu filho te ver como uma pessoa que só impõe, ele jamais vai se abrir com você. Não é verdade? Nunca. Ele nunca vai fazer isso. Agora, se você sentar, se você parar para ouvir, se você brincar, literalmente brincar, sentar no chão e brincar com o seu filho, ele vai te ouvir. Nós conhecemos uma história, bem breve vou contar essa história, de um menino que o pai dele era muito rico, trabalhava numa super empresa, e esse filho sempre chamava esse pai para brincar. Sempre chamava. E o pai falava: hoje eu não posso porque eu tenho uma reunião. Hoje eu não posso porque eu vou receber uma ligação internacional. Hoje eu não posso. E todos os dias aquela criança, todo dia essa criança pedia: pai, brinca comigo. E essa criança, até que o filho falou assim: meu pai é um homem muito importante. E ele teve uma ideia. Passou algumas semanas e o menino chega com uma lata enorme, assim, cheia de moeda, de dinheiro. E ela fala assim pro pai dela: pronto, pai, tá aqui o dinheiro de um dia do seu trabalho. Eu vou te pagar para o senhor passar um dia comigo. E quando nós ouvimos essa história, nós conseguimos entender que é dos pais que os filhos precisam. Porque se o pai e a mãe não sentam para brincar com seu filho, alguém lá no mundo
Está de braços Está abertos. esperando o momento certo. Se você não Pra pega seu cativar filho seu no filho. colo, se você não põe o seu filho no seu colo, tem alguém lá no mundo esperando a hora certa para colocar o seu filho no colo. Se você Se você não faz passa a mão no carinho, cabelo da sua filha, se você não olha para sua filha e fala como você tá linda, como você se parece com uma princesa, se você não elogia o seu filho, se você não presta atenção, tem alguém lá no mundo prestando muita atenção, de olho, de tocaia, esperando o momento certo para tomar os seus filhos no braço. sabe? E quando o Senhor ele falou para que nós pudéssemos falar, era exatamente esta mensagem. Cuide dos seus filhos, cuide das suas crianças. Ela é o bem mais precioso que você tem. E para nós encerrarmos, o apóstolo Paulo ele fala para os pais, né? Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Não torne o evangelho algo pesado para o seu filho, porque o evangelho não é pesado. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Queridos, não torne o evangelho pesado para o seu filho. Eu não estou falando que o evangelho é flexível. Eu não estou falando que o evangelho é um mundo de facilidades. Eu não estou falando que o evangelho você não precisa, que você não precisa ter compromisso, responsabilidade, que você não precisa levar a sério o evangelho. Não é isso que eu estou dizendo. Mas não torne para o seu filho o evangelho algo repetitivo, algo monótono, algo que não faça sentido, algo que não tenha... A nossa fé não pode ser uma fé cega. Não pode ser alienada, porque o outro está fazendo, então eu também vou fazer. Não é assim que funciona. Nós somos... o Senhor ele trata de forma coletiva com todo o seu povo, sim, mas Ele também nos enxerga como indivíduos. Ele conhece, Ele sabe da nossa necessidade. E Ele trata de forma específica, de forma íntima e pessoal com cada um de nós. Então nós precisamos olhar uns para os outros e enxergar a individualidade de cada um, a necessidade de cada um, e o seu filho tem uma necessidade especial. Então, não vai adiantar você mandar ele fazer determinada oração. Faz tantas vezes tanta oração que vai funcionar. Não vai funcionar. Sabe? Você já está lá no grupo de ensino, não tem problema. Não estou falando contra o grupo de ensino, mas eu estou dizendo, só colocar ele lá não vai resolver. Sabe? Só obrigar ele ir num culto só para entregar uma carteirinha não vai funcionar. Ele tem ânsia, ele tem sede, ele tem fome de algo mais. E assim como aconteceu comigo. Sabe, o que eu buscava eu não encontrei. Na minha casa, eu não encontrei na igreja que os meus pais iam. Aonde que eu fui buscar? Onde que o diabo me pegou? Na rua. Amizades, sabe, festas. Logo como eu conheci bebida alcoólica, descobri sexualidade precocemente, sabe, fui escravo do diabo por muito tempo. Sabe, para você ter uma ideia, eu cheguei no fundo do poço, eu tinha uns 16 anos. 16 anos. Ninguém mais dava nada por mim, nem mesmo minha família, nem mesmo eu. Estava desacreditado de mim. Procurei em tantas coisas, em tantos lugares, e nada me preencheu. E eu estava disposto a tirar minha vida. Sabe, quando Jesus me encontrou. Mas você é pai. Não espere. Eu olho para a minha situação, para a minha vida, e eu falo assim, nossa, meus pais tinham tudo. Eles me tinham na casa deles. Tinham acesso à palavra. Tinha o Espírito Santo, que nos ensina acerca de todas as coisas. Hoje em dia, nós temos tantas ferramentas, livros, vídeos, tantas coisas que nos instrui, que nos ensina. Você tem a faca e o queijo na tua mão, meu querido.
Não perca o seu filho pro mundo. Não perca o seu filho pro diabo. Isso mesmo. Amém, queridos? Amém. Amém. E uma última coisa se você tem mais que um filho, entenda que cada um tem a sua necessidade. Nenhum filho é igual. Exatamente. Talvez você pense assim, ó, não, eu tô criando tudo igual, tudo igual. Não. Cada um tem a sua necessidade, as suas questões. E isso nós aprendemos na prática. Na prática. Né? Nós temos 3 filhos e 3 crianças totalmente diferentes. Até o cheiro deles é diferente. Até o cheiro. Toma banho com o mesmo sabonete, usa o mesmo shampoo. Agora eles estão com fragrância de perfume diferente, porque já estão tendo gosto, mas é a mesma coisa, comem a mesma comida. E é tudo cheiro diferente. Até o cheiro deles é diferente. Então cada um tem a sua necessidade e é muito importante nós como pais enxergar essa necessidade em cada um deles, né? Em cada personalidade deles. Amém? Deus abençoe. Quer falar mais alguma coisa? Não. Nós encerramos aqui esse vídeo. Espero que você tenha assistido até o final. Não esquece, se você não curtiu, não compartilhou no início, a hora é essa. Compartilhe, comente. Nós estamos aqui para responder as perguntas e até o próximo vídeo.